Tá dando para ver aí? Com certeza. Agora eu acompanho, eventualmente, se tiver alguma interação, eu acompanho pelo celular aqui, eu fico olhando. Tá? Qualquer coisa a gente dá um toque. O que o nosso ouvinte tiver digitando ali, a gente vai trazer aí um feedback, um retorno, né? Acerca. Se tiver hater, não tem problema. Pode dar-lhe pau ali também, que a gente tá aberto aí para debater, né? Mas não pode xingar a nossa mãe, né? Porque daí também já é exagero, né? Aí já é apelação. Mas enfim, esse mapa, Heitor, é um mapa do Império Aquemênida, que é o Império Persa, chamado de Primeiro Império Persa. Eu não quero ficar travando a língua aqui, pelo amor de Deus. Né? Foi criado lá por volta de 550 a.C., foi até o ano 330 a.C., eu lembro como se fosse hoje, né? Nessas regiões desérticas aí, do que a gente pode chamar de Oriente Próximo e Oriente Médio, né? Até quase o Extremo Oriente. Até porque o Império Aquemênida, que foi fundado por Ciro, não o Ciro do Ceará, estou colapsado, né? Não é o político cearense. Você veja bem, a formiga sabe o pau que Veja rói. bem, você veja bem. Eu estou falando do Ciro Grande da Pérsia, que fundou o Império Aquemênido, também conhecido como Primeiro Império Persa. É considerado, Heitor, o primeiro império global. Tá? 550 a.C. Olha o tamanho da criança. Né? Então a gente pega essa linha pontilhada aqui e faz, né, a gente acaba delimitando, observando aí o que era o Império Aquemênida. Mas enfim, antes da gente falar dessa batalha envolvendo o Império Aquemênida, o reino do Egito, fala um pouquinho para a gente aí a respeito do Egito Antigo, Heitor. Geograficamente falando, claro, né? Beleza, então, o Egito Antigo, né, aquela região do Egito ali, eu tenho uma frase, cara, que eu acho que é uma frase ela é muito significativa, ela é muito representativa com relação ao Egito histórico, né, ao Egito que a gente escuta falar, né, aquela região ali do norte, oeste, do noroeste africano, né? Porque as pessoas, muitas das pessoas não tão ligadas que na verdade o Egito faz parte do continente africano, né? O Egito está dentro da África, porque às vezes o pessoal lembra da África como pessoas de etnia negra, embora a pele dos egípcios seja realmente um pouco mais escura atualmente, mas o Egito ele é africano, cara. E aí, mas tem uma frase que diz o seguinte: o Nilo é uma dádiva para o Egito. Já ouviu essa Não, frase, é o Michel? contrário. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ah, não, mas tá certo. O Nilo é uma Quase a mesma dádiva coisa. para o. É verdade, é verdade. É, quase É a mesma porque eu coisa. ouvi tanto Daquela versão? nessa versão, nessa ordem, que eu acabei confundindo. Mas Sim, tem sim. razão, né? Tá certo, a concordância tá perfeita. Dá-lhe pau. Cara, basicamente é um país desértico, é um país onde você tem uma condição geográfica, climática bem desfavorável, temperaturas anuais muito altas, né? Temperaturas anuais muito altas. Uma parte do deserto do Saara está lá, obviamente não todo. O deserto do Saara fica praticamente no norte, quase todo o norte da África, desde uma ponta até outra, então vai pegar muitos países, mas uma boa parte do Egito vai ser deserto, né? Então, nós temos ali como o mapa está mostrando, ao lado direito, ao lado leste, nós temos a Arábia, a Península Arábica. Na parte sul, nós temos a Etiópia. Na parte norte, nós temos a Líbia. Na parte oeste, que eu não tenho certeza. Na parte oeste, qual é o país que faz fronteira com o Egito ali, mais ou menos, É né? Israel? Não, não, não. Na parte. Não, não é Israel. Não é oeste? Israel junto com a Península Arábica seria na parte leste, né? Na parte leste. Mas na parte oeste é outro país ali que eu não. Daqui a pouco Não, tem a Líbia, tem o Sudão. o Sudão. O Ah, Sudão na tá. parte. A Tá. Líbia é mais ao norte. A Líbia é mais ao norte, o Mas aí Sudão você mais está ao falando da parte oeste. leste do Egito e sul, né? Porque seria basicamente ali mais ou menos um sudeste, não é isso?
Não, mas não, do lado esquerdo seria o oeste, né? Em direção ao Oceano Atlântico. Perdão, não, perdão, sudoeste. Sudoeste, isso. Isso. Bom, enfim. E tinha uma peculiaridade nesses reinados mais antigos do Egito, né? Que eles se favoreciam muito do Nilo. Hoje o Nilo, com certeza, tem uma influência muito grande lá no Egito, obviamente, mas lá as cidades já se estabeleceram, a tecnologia chegou, nós estamos no século XXI, mas você pensa há 2.000 anos atrás, 2.500, 3.000 anos atrás, né? O Egito, ele dependia demais do Nilo, porque por ser um local desértico, não é qualquer coisa que nasce lá, né? Até tem um ditado que diz assim, ó, quem planta alface, colhe alface. Quem planta laranja, colhe laranja. Mas quem planta tamareiras, não colhe tamareiras. Então lá você tem tamareiras, mas que demoram 200, 300 anos para se desenvolver. Né? Até tem tamareiras lá, beleza? Mas a agricultura lá não é fácil, de jeito nenhum. Então, o que eles faziam, o que eles esperavam? Eles esperavam uma época do ano que o rio subia, ele tinha uma cheia, e ele acabava fertilizando parte do que seria a mata ciliar, mas não tem mata ciliar lá, né? Que seria a região justamente paralela ao rio, aquela parte da margem do rio, e aí fertilizando, então, durante um tempo ficava fertilizada, né? Durante um tempo ela ficava úmida e fertilizada, e eles aproveitavam então para a agricultura, aproveitavam para plantar, para fazer a sua agricultura, né? Você vai dar uma aproximada ali? O que você vai fazer ali? Não, eu botei um ponteiro laser, mas eu posso Isso, ó, olha que legal aí, ó, melhor, show né? de bola. Muito bem, muito bem. Aí mostra bem ali onde é que tá o rio, né? Aí lá no norte, lá nós temos lá o delta do Nilo, que geograficamente é uma situação geográfica bem interessante, o delta do Nilo, né? O rio, quando chega próximo do mar, chega próximo da sua foz, ele se fragmenta, né? Não é bem um delta, não é bem um triângulo, mas é como se fosse, ele lembra, por isso que a gente chama de delta, né? Formação deltoide, que fala-se, na verdade, né? E o Nilo tem o Nilo tem essa característica. E uma outra característica que eu acho interessante, você pode até complementar melhor, é que as pirâmides que foram sendo construídas ao longo do tempo, elas foram construídas ao longo do rio. Né? Elas tem uma parte que ali lá em Mênfis, outra mais próximo do delta, outro mais aqui ao sul, enfim, né? Enfim, e essas são as características principais, né? Assim, básicas e gerais do Egito, né? Um país bem peculiar, muito mais conhecido pela sua cultura do que pela sua geografia. A sua geografia não tem muito que se. A gente pode ver muitas vezes quando a gente olha aquelas imagens das pirâmides, né? E da efígie do Egito, é tudo deserto ao redor. Se não é areia, é pedra, pedregulho. Você não vê floresta. É muito difícil se ver floresta nessa região, né? Mas é isso aí. A princípio é isso. A gente vai complementando ao longo da tua explicação aí, Michel. Beleza. Não, então aqui nós temos, ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para a gente ver o Irã, né, que é conhecido, né, durante muito tempo como Pérsia. Coisa linda, né, cara? Impressionante. Pasárgada, né? Hoje me vou para Pasárgada. Sensacional. Aí o Ciro, o Grande, ele conquistou a Confederação Médica, não tem nada a ver com medicina, né? Inclusive tem uma guerra lá entre os gregos e os persas que a gente chama de guerras médicas. Mas, na verdade, o nome médica vem dos medos. Os medos era o povo que vivia nessa região aqui, ó. E quando eles foram unificados por Ciro, formou-se, então, o Império Aquemênida, mas ainda assim, os persas eram conhecidos como o povo da região da Média, ou Medos, né? Daí esse nome, Guerras Médicas, ou Confederação Médica, que foi vencida pelo Ciro, né? Aqui nós temos a região... Bom, a gente está falando tudo, obviamente, né, de antiguidade, história antiga, né, como a gente trata, né, em termos curriculares no ensino fundamental 2 e médio. Esse assunto é trabalhado no 6º ano, né, e na primeira série do ensino médio. E aí aqui nós temos a região da Mesopotâmia, né, aqui a Babilônia. Depois tem uma curiosidade que eu vou trazer aí para a galera, né?
Aqui nós temos Israel, aqui Fenícia, né, a região da Lídia, onde hoje é a Turquia, e aqui o Egito, que você acabou de falar. Então, nós temos aqui a região da Pelúzia, aonde aconteceu a famosa Batalha da Pelúzia, que é o objeto da nossa aula aqui especificamente. Tá? Então, o que foi a Batalha da Pelúzia? Né? O Egito era governado pelo rei Amasis II, né? Ele faleceu antes da Batalha da Pelúzia, né? Depois Pisimático III acabou sendo o governante, né, do Egito durante a batalha em si, né? E essa batalha, que é chamada de Primeira Guerra Psicológica, e nós já vamos explicar o porquê, aliás, é algo muito peculiar o que aconteceu ali, e de uma inteligência muito grande por parte do rei Cambises II, que era o administrador e o representante do Império Aquemênida nessa época, né? Então os persas, eles vinham avançando, e eles só tinham o Egito para conquistar. Né? Dessa região que a gente chama de Oriente Médio, e é interessante, inclusive, porque o que você acabou apontando? É algo, não sei se a gente comentou na aula sobre a tumba de Tutancâmon. Talvez a gente tenha comentado, mas se não comentamos agora, você acabou destacando. O Egito é da África. Ele faz parte do continente africano, né? Nordeste da África. Mas ele faz parte também desse conjunto de civilizações do Oriente Próximo. Então, quando a gente pensa assim, pô, Oriente Médio, às vezes a gente faz uma certa confusão, porque o Egito ele entra. Existe até uma proposta de mudança do conceito de Oriente Médio para incluir o Egito. O Egito ele faz parte hoje da África magrebina, ou Magrebe, né? Porque o Egito é parte, né, do conjunto de países que foi dominado pelos muçulmanos a partir do século VII depois de Cristo. Então tem essa questão. Aliás, o Egito também faz parte, Heitor, do Crescente Fértil, que eram essas regiões desérticas, Egito, Israel, Fenícia e a Mesopotâmia, regiões caracterizadas por ser regiões áridas, desérticas, mas que tinham rios que fertilizavam a terra. Então, se a gente junta essas regiões, forma uma espécie de lua crescente. Daí o nome crescente e fértil por causa dos rios que fertilizavam. Então, eram regiões que tinham essas características em comum. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, é o Império Persa, o Império Aquemênida, avançando gradativamente, tinham dominado aqui boa parte da região da Mesopotâmia e o Egito ainda não tinha sido dominado. E os persas avançaram. Aí o que aconteceu? O Cambises II pediu para o Amasis II um médico. Né? Os historiadores, por exemplo, essa batalha de Pelúzio, né, é tratada principalmente pelo historiador Heródoto, que é um historiador grego, e o Polieno, que é um historiador da Macedônia. Aí a gente tem aqui, ó, Grécia, Heródoto e Polieno da Macedônia. O Heródoto é do século 6 a.C., o Polieno do século 2 depois de Cristo. Né? Aí o Heródoto ele comenta o seguinte, que o médico mandado por Amasis para curar parte das tropas de Ciro não, de Cambises II, eles não estavam em guerra ainda, tá? Mas é um preâmbulo da guerra. Porque esse médico, tá, ele deu a seguinte orientação para Cambises II, o médico do rei do Egito, que agora estava no acampamento persa, né, antes dessa batalha. Disse o seguinte, o Cambises pede para o Amasis II, o rei do Egito, para ele conceder a filha dele em casamento para você. E o Cambises II, não sei se ele já estava de olho no Egito, no sentido de fazer um avanço militar para conquistar aquela região, ou se foi com o objetivo de realmente consumar um casamento para gerar uma aliança com os egípcios, tá? Isso também é uma possibilidade. Aí eu teria que investigar um pouquinho mais para saber.
o Cambises II pediu, mandou um mensageiro para Amasis II pedindo a filha dele, solicitando a filha dele, né, como esposa. Né? O cara era poderoso, ele podia fazer essa solicitação. Só que esse médico egípcio, ele sabia que o Amasis II não daria a filha dele em casamento, porque não queria essa união entre egípcios e persas. E realmente foi o que aconteceu. O Amasis II deu uma outra mulher em casamento, que é a Nitetis. Nitetis era filha do Apriés, que foi um faraó que foi morto pelo Amasis II. Inclusive, o Amasis II, ele usurpou o trono de Apriés. Aí a Nitetis ficou sob comando dele. E ele dá a Nitetis em casamento para o Ciro II. A Nitetis já queria vingança. Então, o que ela faz? Ela diz para o Cambises II, obviamente, que ela iria revelar isso, né? Ela vai dizer, não, eu não sou filha do Amasis II. Eu sou uma espécie de concubina. Ele matou meu pai. Ele usurpou o trono do faraó Apriés. Aí o Cambises II ficou furioso pela aquilo que ele considerou uma traição e invade o Egito, né, levando então o Egito à Batalha de Pelúsio, né, nessa região aqui. Né? Então foi um motivo de casamento. Né? A Nitetis foi dada como esposa, mas a Nitetis não era filha do faraó, então isso gerou a fúria. Mas, como eu falei, Heitor, eu acredito que já havia uma intenção, né, do Império Persa, comandado por Cambises II, de tomar o Egito para o Império Persa, que é o que realmente aconteceu depois. Antes de continuar, só um detalhezinho aqui. O Celso Ivo está dando uma boa noite para a gente. Boa noite, Celso Ivo. Legal ter vocês aqui. Eu não estou conseguindo enxergar aqui pela tela do computador, mas eu estou com o meu celular aqui ligado e verificando possíveis mensagens. E aí eu estou vendo aí a mensagem de vocês. E o Heitor, o Érico Silva está dando boa noite também para o Érico. E ele está perguntando se a Líbia também faz parte do Oriente Médio. Queres responder isso aí, cara? Eu deixo para ti, mas o que eu avalio? Ela faz parte da África, porque a gente pode considerar o Egito como do Oriente Médio por causa do Sinai. O Sinai está muito mais para o Oriente Médio do que para a África. Tem ali no Mar Vermelho, ali tem um fiozinho de água que está separando, de fato, o Egito continental ali, do africano, do Sinai. Mas beleza, né? Você junta aquilo ali tudo e você tem o Egito, que é o Sinai, mais essa parte africana. E aí você vai considerar, então, o Egito como do Oriente Médio. Agora, a Líbia já está bem para dentro do continente africano. Eu, particularmente, não consideraria a Líbia como do Oriente Médio, a não ser por uma questão histórica. Aí eu quero que tu avalie. Uma questão histórica, não sei. Porque a Líbia, como país, ela é recente, né? A Líbia, como país mesmo, ela remonta aí ao fim do Império Otomano, Primeira Guerra Mundial. Né? Eu não sei como é que é a questão étnica da população, que é outra história. Mas a Líbia ela é recente. Agora, historicamente até pode ser. Agora, geograficamente, eu já não consideraria mais. Aí você pode também dar a tua consideração aí. Então, é justamente, o Érico, aquilo que nós até tínhamos falado anteriormente, porque existe uma proposta de redimensionamento do que a gente chama de Oriente Médio, para englobar o Egito e parte da África do Norte. Por que isso? Porque a África do Norte ela é toda muçulmana. Então ela estaria alinhada, digamos, geopoliticamente, ao que a gente chama de Oriente Médio. Aí, claro, aí o Heitor falou certo. Seria uma referência histórica e não necessariamente geográfica, né? Por quê? Porque o Oriente seria já a parte asiática e não africana. Então tem esse detalhe, né? Agora tem uns detalhes também que devem ser levados em consideração. Porque, por exemplo, essa região aqui, ó, que engloba Israel, antiga Fenícia, hoje o Líbano, a Síria que está em guerra civil, inclusive, né, eram chamadas de Oriente Próximo, Antiguidade Oriental, está lá no currículo, né, do sexto ano da primeira série do ensino médio. Então, mas respondendo a tua pergunta objetivamente, há uma proposta de inclusão de praticamente toda a África magrebina, aí pega Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e o Egito,
e incluir estes países, de acordo com essa proposta, no conceito de Oriente Médio. Tá? Mas isso é uma proposta, não foi efetivada ainda. O Oriente Médio fica apenas relacionado com esses países aí da Ásia, tá? Para baixo da Turquia, em direção à Pérsia ou Irã. Ok? Até inclusive, Michel, só complementando isso que você falou, tirando a questão geográfica, a questão histórica, lembra que a gente teve a Primavera Árabe. Primavera Isso. Árabe. Ela Primavera começou, Árabe. um dos lugares que mais começaram foi na Líbia, um dos Isso. principais que teve. Né? Tu vê, a Líbia, sendo africana, foi um dos países que iniciaram a Primavera Árabe, onde derrubou, inclusive, o Gaddafi. O Gaddafi, que era o ditador, presidente barra ditador aí, da Líbia. E aí tu fala Primavera Árabe. Ah, então deve ser no Oriente Médio, na Península Arábica. Isso, perfeito. Não, Perfeito. na África. Na Muito África. Muito bem lembrado. E aí acontece que aí vem essa proposta, tem até uma certa legitimidade, né? Pô, Perfeito. todo o norte é árabe, é muçulmano, então por que não joga para lá? Mas daí isso aí é uma discussão que eu nem me deixa para quem sabe. Eu deixo pro Michel aí que tem mais conhecimento. Não, estamos tratando aí de assuntos, né, que envolvem várias áreas, né, do conhecimento também, que por sinal é a nossa proposta aqui. Mas beleza, Érico, é isso aí. Tamo junto, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário a ser feito, inclusive correção, se nós falarmos alguma besteira aqui, por favor, fique à vontade para corrigir, tá? E a gente fala bastante besteira aqui também, a gente erra bastante. Mas assim, o Heitor, aí ocorreu a batalha, por causa da mulher que foi dada como esposa para o rei persa Cambises II, mas não era filha do faraó, né? Do Amasis II. Bom, tem uma curiosidade que eu não vou falar disso agora. Vou deixar para depois ter uma imagem do Amasis II e aí eu comento sobre ele, tá? Ele aparece na Bíblia, cara, no livro de Jeremias. Eu vou comentar depois, tá? Ele só que com outro nome, cara. Ele aparece com um nome diferente que seria o nome, digamos, no aramaico, se eu não estou enganado, tá? Mas aí a gente fala depois. Bom, aí qual foi o saldo, né? Qual foi o desenrolar da batalha? Os persas venceram. Eles tinham uma aliança, inclusive com mesopotâmicos. Eles tinham um exército muito poderoso, né? Os egípcios, eles esperavam, inclusive, receber apoio dos árabes, mas não receberam. Tá? Eles ficaram praticamente sozinhos. Os egípcios receberam ajuda dos jônicos, que era apenas um grupo não muito numeroso, dos cários também, mas levaram uma surra. Tá? Inclusive, o Pisamético III, que era o faraó, ele não tinha muita experiência militar. Ele arriscou uma batalha contra os persas, o grande império persa, mas não foi bem sucedido. Aí o saldo foi 50 mil soldados egípcios mortos, incluindo essa delegação, né, militar que veio da Grécia, e os persas perderam apenas 7 mil homens. Ou seja, foi uma lavada, né, foi um massacre, né, dos persas em relação aos egípcios. Só que aí o que aconteceu? Os egípcios foram derrotados, mas eles acabaram, né, ficando confinados. Né? Eles recuaram, a partir do momento que eles perceberam que a derrota era iminente, os egípcios recuaram para dentro de uma fortaleza, que tem o mesmo nome, Fortaleza de Pelúcio. E aí vem o fato inusitado. A sacada do Cambises II, que, segundo Polieno, aí vem o Polieno, esse historiador macedônico, né, do século II depois de Cristo, que escreveu um conjunto de 8 volumes chamado de Estrátegos, Estratagema das guerras, que seria estratégia, né? Estratégia de guerra. Ele teria escrito, inclusive, esse livro, Heitor, para o imperador Marco Aurélio, né, que governou a Roma entre 161 depois de Cristo e 180 depois de Cristo. Esse conjunto de livros de Polieno faz parte de um momento em que o Império Romano estava sendo atacado de todos os lados. Foi um período militarmente muito complicado. Depois da Pax Romana, o século II para o Império Romano foi um período de muitas revoltas,
guerras, ataques bélicos, belicismo e por aí vai. E aí, nesse contexto, ele escreve o livro. Aí ele fala que o Polieno, ele aponta, né, que o Cambyses II teve uma grande sacada que aparece aqui, nesta imagem. Estamos vendo a imagem, Heitor? Tá dando para ver? Perfeitamente. Olha só, esse aqui seria o rei Cambyses. Olha só, tá? O rei persa, né? Usando uma espécie de sarissa, que os gregos usavam também, a famosa sarissa, né? A lança, que aparece, inclusive, nas grandes epopeias de Homero, Ilíada, principalmente, né? O lançamento de dardos, de lanças, nos ataques, né? E aqui, o que ele vai fazer? Para conseguir romper o cerco de Pelúcio, aparece o nome aqui, cerco de Pelúcio. Olha o que ele tem na gaiola, leitora. Gatos, felinos. Olha o gatinho aqui. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai jogar os gatos para dentro da fortaleza. Sabe qual foi a consequência disso, Heitor? Não, eu imagino, mas eu não vou arriscar aqui, mas acredito que seja algo relacionado com a deidade, as divindades egípcias. O que aconteceu, em linhas gerais, se a gente vai tratar de uma maneira mais científica, foi a quebra da moral da resistência egípcia. Por quê? O gato é um animal sagrado para os egípcios. Aí depois nós vamos falar sobre isso também. E à medida que eles eram usados contra os egípcios, né, aí os gatos morrendo, isso foi, claro, né, porque imagina, jogar o gato por cima da fortaleza, inclusive utilizando, né, em ataques maciços contra os egípcios foram considerando, e aí há um abalo moral por parte dos egípcios, eles foram considerando que a deusa Bastet, que é a deusa da fertilidade, a deusa da família, a deusa do prazer, em alguns aspectos, né, esta deusa estava, digamos, tinha abandonado os egípcios, permitindo que seus animais representativos, esses animais sagrados, que são os gatos, fossem usados contra os próprios egípcios, né? Esse abalo moral, então, é considerado pelo Polieno, esse historiador macedônico do século II, como a primeira guerra psicológica da história. Olha só que interessante, cara. Aqui tem uma outra representação. Claro que é óbvio que essa representação aqui é mais como se fosse uma história em quadrinhos, né? Eu estou colocando, inclusive, como uma ilustração. Tá? Olha os persas. Ô, Heitor, não te lembra do filme 300, cara? Esse persa aqui, especificamente, ó. É? Sim. Parece o filme 300, né? Com aquela touca que eles usavam, aquela carapuça que eles usavam, né? Sim. Carapuça. Usando os gatos, ó. Eles lançavam os gatos na frente, sabendo que os egípcios não iam atacar. Olha aqui, ó. Os egípcios eles evitavam atacar, porque por dois motivos. Primeiro, que o gato era sagrado, como a gente acabou de comentar. Segundo, porque a morte de um gato poderia provocar no Egito a condenação à morte sumária. Né? Então, se um gato morresse, quem tinha sido responsável pela morte do gato era condenado à morte. Eu acredito que a primeira hipótese ela é mais provável, né, num campo de batalha, porque daí o que acontece? Pô, se tem o teu inimigo avançando, usando um gato como arma, né, nesse caso é praticamente uma arma biológica, né? É um ser vivo utilizado como arma ali, digamos, né? Mas claro que no sentido mais psicológico, obviamente, porque o gato ele não vai representar uma força física de maneira a gerar uma ameaça para o exército inimigo, claro, mas psicologicamente afetado. Né? Então, claro, nesse ponto não era medo da condenação à morte, porque eles estavam em vias de morrer de qualquer jeito, porque era uma batalha contra um exército inimigo. Agora, a questão do animal sagrado pesava muito, né? Imagina, os gatos eram tratados como um membro da família. Depois vamos falar disso. Tá? Então a gente tem aqui, né? Ó, o uso dos gatos, né, contra os egípcios, tentando de qualquer maneira, né, de maneira inclusive desesperada, resistir, mas abalados moral e psicologicamente. Aqui nós temos uma biga, né,
um famoso carro de guerra, né, que foi muito utilizado pelos egípcios, né, essas bigas com arqueiros. Então, os cavalos davam a velocidade, eles usavam, inclusive, como elemento de atropelamento, né, eles atropelavam as tropas inimigas. Algumas bigas, Heitor, eram, inclusive, armadas aqui com uma espécie de lâmina para dilacerar os inimigos em campo de batalha. Bom, aqui nós já temos, vamos ampliar mais um pouquinho aqui, para mostrar para a turma. Aqui nós temos a captura do faraó Psamético III, ou seja, Cambises II foi vitorioso. Aqui as delegações militares e os próprios egípcios capturados. Né? O Psamético III foi poupado por Cambises II, foi preso, mas não foi morto. E aqui nós temos o pai do Psamético III, Amasis II, que morreu um ano antes da batalha começar. Então ele não foi o faraó dessa batalha, tá? Ele começou a governar em 586 a.C. E aí ele aparece, eu tinha comentado com você, Heitor, ele aparece em Jeremias, um livro bíblico do Antigo Testamento, você deve conhecer esse ponto, talvez, provavelmente, né? Você conhece muito mais do que eu. E ele acabou lutando contra os mesopotâmicos, né, nessa invasão mesopotâmica, babilônica em Israel. Só que ele foi derrotado. Ele não conseguiu evitar, né? Ele ajudou os israelitas, ele ajudou o povo judeu nessa batalha contra os babilônicos, mas não foi bem sucedido. Isso vai levar depois ao cativeiro judaico, o primeiro cativeiro, né? Chamado também de cativeiro da Babilônia, né? Ou primeiro cativeiro, não, primeira diáspora judaica, quando os judeus foram levados massivamente para o interior das muralhas da Babilônia. Né? Então, esse foi o rei egípcio, o faraó egípcio, que tentou lutar contra os babilônios, mas não foi bem sucedido, levando, né, aquela situação histórica conhecida como primeira diáspora judaica. Né? Ô, Heitor, queres falar alguma coisa? Não, acho interessantíssimo isso que você acabou de comentar, até inclusive naquele mapa que você mostrou anteriormente ali, mostra a Pérsia dominando toda a região ali do Crescente Fértil, Aqui, né? toda a região do Crescente Fértil, mais o Oriente Médio e também o Egito, né? Mas de fato o Egito, o Oriente Médio, antes de ser dominado pelo Império Medo-Persa, né? Ele era dominado pelo Império Babilônico, né? O Império Babilônico, ele dominou o Oriente Médio ali antes dos persas. Os persas vieram e dominaram tudo ali, né? Mas interessante essa informação que você me deu, cara. Eu não tinha atentado para isso, né? Então quer dizer que um faraó tentou ajudar os judeus, os hebreus, antes deles serem dominados pelos babilônicos. Então, isso. Inclusive, os historiadores da Bíblia, eles comentam que o monoteísmo judaico ele só se consolida após essa batalha Verdade. contra os Verdade. Antes da Babilônia, você vai perceber ali nos livros que vão contar, se você olhar ali cronologicamente, que ele fala, né? Tem várias passagens que fala o Deus de Israel é o maior Deus, o nosso Deus é o Deus maior, dando a impressão que existem outros deuses. Quando eles voltam da Babilônia, lá em Neemias, lá nos livros ali, aí ele já não fala mais em o nosso Deus é o Deus maior. Ele fala, e nosso Deus é o único Deus. O único Deus. Isso é muito claro quando ocorre essa passagem pela Babilônia. Interessantíssimo. Mas foi uma informação inusitada, Heitor, porque daí eu estava olhando, né, sobre a ação do Psamético, que era um faraó jovem e muito inexperiente para vencer uma força como a força dos persas, né? E aí veio nessa busca, inclusive por imagens, para trazer aqui para os nossos ouvintes, a nossa audiência, que por sinal está bem legal, eu estou acompanhando aqui pelo chat, né? Não esqueçam de deixar o like, hein? Deixa um like ali, a gente está vendo que tem uma galera legal aí ouvindo a gente, né? Se quiser, deixem seus comentários aí também, né? Hoje a nossa live não vai ser muito extensa, se comparada a outras, né? Mas compartilhem aí e interajam conosco. Então, assim, essa informação apareceu, né? Muito legal. Depois os persas, né? Posteriormente com Dário, aí é outro rei persa, já não é mais o
não ainda é o Império Aquemênida, mas é outro imperador, outro rei, ele acaba libertando o povo judeu, né? Libertando e acabando com esse cativeiro dos judeus na Babilônia. Interessantíssimo, né? Essas histórias, como elas vão se alinhando e Vão se uma coisa vai se conectando à outra. Mas só uma informaçãozinha rápida antes de você continuar, Michel. O legal não me admira saber que um faraó ajudou os hebreus ali já o Estado de Israel ali consolidado ali, né? Depois de Davi, depois de Salomão, e depois todo o império, depois todo, né, o reinado que se estendeu, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Isso é uma outra história, a gente pode abordar isso no outro momento. Mas eu não me admira, sabe por quê? Porque o Salomão, cara, que dizem que foi o rei mais sábio que já existiu, o rei. Até tem aquela história lá do Salomão que duas mães tentando disputar por uma criança, ele manda partir no meio e aí ele percebe que é a mãe que se importa mais com a criança, logo ele percebe que aquela. Então, tem muitas histórias da sabedoria de Salomão. E uma das coisas que ele fez, cara, foi casar-se com as princesas dos reinos ao redor para tentar estabelecer uma aliança, uma paz. E dizem que uma das suas esposas mais amadas, até porque ele teve 1000, agora gosta de se incomodar, né? Como é que ele dava conta, né? Não, mas assim, cara, pode ter certeza absoluta que não era com todas, obviamente, nem com. Não tinha meia dúzia. Isso aí era apenas alianças. Ele casava de forma política. Isso eles dizem que foi uma grande sacada. E uma das esposas que ele mais amava, e que realmente ele dizia que era a esposa dele principal, era filha do faraó. Olha que era legal, filha do faraó. E aí, cara, ele casou com a filha do faraó e eles estabeleceram, então, uma aliança com o Egito muito forte. Inclusive, ele comprava do Egito lá uma matéria-prima e depois vendia para os outros reinados. Ele manufaturava e vendia para os outros reinados. E esse produto era roda de biga. Olha que loucura. Ele comprava a matéria-prima do Egito, manufaturava e vendia para os outros países ao redor, e aquilo ele faturava uma dinheirada violenta. Então, quando você me fala que um faraó ajudou eles, eu digo, pô, com certeza. Porque eles tinham uma aliança forte ali, pelo menos naquele períodozinho ali. Aquele período ali dos 200, 300 anos, sei lá, eles tiveram uma aliança muito forte. Isso é muito legal. O que eu acho mais legal, Michel, é como as histórias se conectam, cara. Isso é sensacional. Rapaz. Isso é muito legal, verdade, cara. Verdade. Deixa eu fazer uma alusão aqui a Santa Maria Madalena, não sei se esse é o nome correto, né? Ela diz o seguinte ali no chat, Heitor: conservadora direita replicante aprendendo. Aprendendo é ótimo, todos nós estamos. Conservadora direita, show de bola. Agora, replicante, eu fiquei em dúvida, não entendi o que significa isso. Né? Depois, se a Santa Maria Madalena quiser explicar para a gente o que significa o replicante ali, seria interessante para a gente entender. E o Jael, acho que é Jael Pascoal, disse: esse canal é maravilhoso. Obrigado, Jael. Vou ficar mais assídua. Jael é uma mulher. E compartilhar. Parabéns. Então, Jael, muito obrigado. Tamo junto aí. Compartilha mesmo. A gente faz esse material com carinho e produz esse conteúdo aí com muita dedicação para vocês, trazendo semanalmente essas informações, tá? Show de bola. Ô, Michel, o replicante ali me lembra, sabe o quê, cara? O Blade Runner, caçador de androides. Rapaz, por isso que eu tô... Muito bem, então é isso, cara. Aliás, deixa eu aproveitar que você falou sobre essa questão, né, do desposar com o objetivo de alianças políticas, né, e dizer que talvez a gente possa associar isso com a situação entre o Cambyses II e o Amasis II. Por quê? Porque quando o Cambyses II pede a filha de Amasis em casamento, talvez ele estivesse dando um sinal de que queria fazer uma aliança com o Egito. Entendeu como é que é? E quando o Amasis manda alguém que não é a filha dele, ele estaria dando para o Cambyses II, né, a informação de que ele não queria uma aliança. E que, por esse motivo, usando a lógica, talvez, ele estivesse querendo uma guerra contra os persas. Olha só, também dá para a gente associar com isso. Apesar que tudo indica, considerando a própria descrição do Heródoto, né, de que o
Fales de Halicarnasso, que também era um estrategista egípcio, né? Também teria eventualmente aí dado informações e aquele médico, né, de que o Amasis não daria filha, portanto seria até de uma maneira maliciosa, né? Esse pedido seria negado e poderia acabar gerando eventualmente a guerra, né? A senhorita Maria Madalena está dizendo, tá. Agora que eu entendi, Heitor. Santa Maria Madalena Conservador Direita Replicante é o nome do perfil, do canal, que está nos acompanhando ali, se eu não estou enganado. Aí está dizendo assim, ó, Santa Maria Madalena é meu município no interior do Rio de Janeiro. Ah, que legal, cara. Eu não sabia disso. Pô, show de bola. Então aí um abraço para a galera de Santa Maria Madalena que está nos acompanhando aí, né? Muito legal. Eu morei no Rio de Janeiro, capital, durante 5 anos. Conheci Saquarema, conheci a região dos Lagos, Cabo Frio, mas eu nunca conheci Santa Maria Madalena, né? Ó, Michel, ela tá explicando ali a questão do replicante. Show de bola aí, ó. Show de bola. Boa, Show que de legal, bola. cara. Poxa, tô impressionado. Replicante por eu fazer. Manda. Por eu falar fazer dele. eco aos intelectuais conservadores e replico, compartilho canais de direita. Muito bem, parabéns. Eu não sei o seu nome. Eu não sei o teu nome, senhora de Santa Maria Madalena, mas esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Show de bola, muito bem. Que legal, bicho. Pô, me senti lisonjeado agora, cara. Fiquei feliz. Santa Maria Madalena, que tem a Praça Coronel Braz, a Praça Frouté, o Morro da Torre, o Parque Estadual do Desengano, a Pedra do Bois, o Mausoléu Dercy, Museu Dercy Gonçalves. Por acaso, e a terra do Dercy Gonçalves? Sou homem. Desculpa. Valeu, Carlos. O Alberto Almeida tá colocando ali, ó. Fala sério que os caras recuaram por causa de uns gatinhos. Devia ser uns tigres grandes treinados. Não, eram gatinhos mesmo, cara. Vamos lá, vamos mostrar ali o Alberto, a gente vai mostrar. Vamos na sequência aqui, essa imagem aqui, só para o pessoal ver, ó. Existe um gato hoje, e esse aqui à direita é uma réplica, né? Que é chamado de mau egípcio. Quando eu li sobre ele, Alberto, pela primeira vez, eu pensei assim, mau egípcio? Será que é algum tipo de maledicência, algum tipo de maldição, né? Não, é o nome da raça do gato, né? Não, a espécie é o gato, a raça é mau egípcio. Aí tem o gato persa, né, Heitor? Aí o Heitor vai saber disso muito, muito melhor do que eu. O gato angorá. Aí nós temos ali o gato da raça mau egípcio, que digamos assim, um descendente desses antigos gatos egípcios, né? E eles, inclusive, esteve em vias de extinção, mas, né, reproduziram e colocaram em cativeiro ali e acabaram fazendo com que houvesse, digamos, uma renascença aí, né, dos gatos maus egípcios, né, essa raça. E aí, assim, né, o Alberto disse, tá, mas, pô, os caras recuaram por causa de gatinhos, né? É porque a questão do gato, Alberto, é uma questão muito ancestral da cultura egípcia, das tradições e da religião egípcia, né? Eu tô olhando para cá por causa do chat, mas eu já olho para cá porque a câmera, de vez em quando, eu vou confundir. Às vezes dá um tilt aqui no tico e teco, né? Mas veja só, olha da onde que vem essa tradição de adoração dos gatos? Da deusa Bastet, que é a deusa da fertilidade, da família, como a gente já tinha comentado anteriormente, né? E ela é adorada, Heitor, desde da segunda dinastia, 2890 a.C. Pô, a gente está falando de 2.300 anos. Se passaram até a Batalha de Perúzio. Tá? Pô, os caras adoram essa deusa há muito tempo. E o gato, ele era o principal animal doméstico do Egito. Se a gente tem o cãozinho, né, que é um animal muito querido e domesticado por várias civilizações, aliás, o cão, o cachorro, ele é domesticado já há 50 mil anos. O gatinho, há 5 mil anos no Egito. Esse gato, né, os gatos, da onde vêm os maus egípcios, né? A Adriana, inclusive, está dizendo, ó, o mesmo que as vacas para a Índia. Seria, respeitando as devidas proporções, Adriana, é mais ou menos equivalente. O gato era colocado dentro de casa como um membro da família. E olha, eles colocavam anéis no gatinho. Os egípcios, isso aqui é uma réplica, né?
referência ao replicante, nosso querido Carlos Valente ali, é uma réplica, né? Que é vendida no Mercado Livre, inclusive, a réplica de um mau egípcio, ó, de um gatinho. E olha, eles adornavam os bichinhos, tá? Não era uma coleira, ele tinha que andar livre. Então era uma domesticação, aliás, é da própria natureza do gato, né, Heitor? Que seja um animal um pouco mais independente mesmo, ao contrário do cachorro, o cachorro é mais dependente do que o gato. Nesse caso, botavam brincos nos gatos, né? Isso devia machucar o bichinho, mas alguns faziam isso. Quando o gato morria, olha só, Alberto, Adriana, eles mumificavam o gato como se fosse um membro da família. Os egípcios, no caso, os donos do gatinho, raspavam a sobrancelha e mantinham a sobrancelha raspada durante o período de luto. Eles só paravam de lamentar a morte do gato quando a sobrancelha crescesse de novo. E isso demorava bastante tempo, várias semanas, para isso acontecer. Então era um, digamos assim, um evento familiar, a morte de um gatinho. Por isso que eles tinham isso em alto preço, né? Esse bichinho era de alto preço. Outra coisa, se o gato morresse, se alguém fosse considerado culpado pela morte de um gatinho, e isso nós já falamos anteriormente, era condenado à morte. As pessoas morriam de medo de acontecer eventualmente, né? Lá no Antigo Egito acontecia isso. Havia essa lei, era condenado à morte. Outra coisa que eles não podiam, mandar gato para outras regiões. Que a gente chama de exportação, digamos assim, né? Transportar o gato para outras civilizações, outras regiões para fora do Egito, a pena era capital, pena de morte também. Então, por esse motivo, o gato era tido como, né, um animal em altíssima conta, valiosíssimo, e por esse motivo, como a gente vê aqui, a partir do momento que eles botavam... Inclusive, Heitor, a gente percebe que há uma semelhança, né? Olha lá, ó, o mau egípcio, ó, o gatinho, como se fosse um tigrinho em miniatura mesmo, né? Mas é apenas um gato. Ele não pode causar nenhum mal em batalha. Mas o Egito, Michel. Ô, Michel, olha só. Tem um detalhe que precisa ficar esclarecido aqui para o pessoal entender. Manda. O mau egípcio, a pelagem dele, o Alberto botou ali, ó, o gato médio e grande porte, treinado de altura do teu joelho, pode fazer um estrago. Tem onça na altura do joelho que mata um jacaré. Já vi gato dando pau em pitbull. Não, isso é fato. Se você acuar um gato no canto, ele vai reagir. Ele vai reagir. Mas a batalha de pelúcia, não foi isso que aconteceu na batalha de pelúcia. Eles estavam agindo psicologicamente, jogando o gato. Se depois um gato ou outro lá se estressou e atacou alguém, é outra história. Mas o que ficou marcado é eles usar o gato para causar medo e terror e baixar a moral do adversário e se valer do fato de como eles adoravam uma deusa gato e achavam que o gato era a aparição do deus, era uma teofania, eles acabavam não fazendo nada e acabaram ficando lá enclausurados dentro do território deles e acabaram perdendo. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte: as pessoas confundem, inclusive o cinema acaba errando muito. O mal egípcio, que é essa raça que existia no Egito, que hoje, olha ali, ó, aqui tem algumas representações. Aqui não está mostrando a pelagem dele, só o formato do corpo. Mas a pelagem dele lembrava uma jaguatiriquinha, um gatinho do mato. Dá uma aproximada ali. Já dá para ver melhor, né? Ó, tu vê, tá lembrando tá lembrando ali uma pequena oncinha, uma jaguatiriquinha, que é o formato da pelagem. Existem outros gatos que também têm essa pelagem. Só que quando você vai representar no cinema, quando é representado no cinema, os caras confundem aquele esfinx canadense, que é aquele gato que não tem pelo. Aquele gato cabeçudo, coisa mais feia do mundo. Pois tem umas pelhancas. Então, é um gato magro, ele é um gato canadense, magro, ele é muito feio, ele inclusive causa medo, e por causa do... Agora bota aquela imagem anterior, aquela que tá mostrando lá ele na forma de Deus lá. Ah, tá, esse aqui, quando o pessoal olha essas imagens de silhueta, o pessoal do cinema, as pessoas acabam confundindo, porque aqui não tá mostrando a cor do pelo, tá mostrando só o formato. O pessoal confunde muito com, então, se eu não me engano, é Sphinx, o nome da raça, que é uma raça canadense,
né? Então tem que lembrar que, na verdade, não tem nada a ver com aquele gato, o Esfinx canadense. Ele é, na verdade, um mal egípcio, que, claro, o mal egípcio da atualidade, ele é um pouco diferente daquele mal egípcio lá daquela época. Mas, em termos gerais, eles ainda são muito parecidos. Inclusive a pelagem, que é aquela pelagem com aquelas marcas de oncinha que parece uma jaguatirica menor, um gatinho do mato menor, certo? A Adriana está dizendo assim, os egípcios acreditavam que eles eram o elo entre o nosso mundo e o mundo sobrenatural. Os olhos dos gatos é como se fossem janelas do além. Sim, e eles acreditavam, inclusive, Adriana, que o gato dava boa sorte. Então, a morte de um gato poderia ser prenúncio de má sorte. Interessante essa tua observação, tá? E por isso, o outro motivo pelo qual eles eram adorados. Sim, o Alberto botou ali, ó, os gatos se marcar fugiram tudo. Provavelmente saíram correndo de medo. Achei engraçado. Já pensou de ser arremessado por cima de uma muralha? Fugiram tudo, com certeza. Fugiram tudo, né, cara? Agora, o gatinho chegar a dar pau em pitbull é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu até acho que aqui tem uma brincadeirinha, Heitor. Agora, olhando essa imagem, é uma ilustração, a gente já falou isso, né? Mas tem uma coisinha aqui que eu acho que é meio sacanagem para brincar. Olha, o cara botou um Hello Kitty aqui, ó, no escudo persa. Não sei se dá para ver. Olha lá. Aproxima ali, dá uma aproximada ali. Pior que não dá para aproximar mais, cara. Deixa eu ver se. Botaram o Hello Kitty, não dá, olha lá, cara. Não dá. É, porque é uma ilustração. Isso aqui não é uma pintura do século XIX, isso aqui é uma ilustração. Sim, o cara pintura anterior. Olha aqui, o cara botou o escudo com o gato, como se ele estivesse sacaneando os egípcios. Fez uma zoeira. Fez uma zoeira, com certeza. Mas enfim, cara, show de bola. É isso, né? Tu vê, segundo Polieno, a primeira guerra psicológica da história aconteceu na Batalha de Pelúcio, nesse contexto que acabamos de abordar para vocês.